Que alegria mais uma vez nós estarmos juntos no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Ter a sua companhia é um grande dom, um grande presente. Nós estamos estudando o primeiro livro de Samuel, então quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e também o seu caderno para que juntos nós depois possamos viver essa experiência da Palavra de Deus. Então já se prepare, porque daqui a pouco nós vamos anotar o texto. Mas para que isso tudo seja iluminado pela graça de Deus e nós consigamos fazer um estudo bíblico segundo aquilo que Deus deseja falar conosco, né? Comunicar a nós, porque a leitura orante da palavra, a gente vai escutar a voz de Deus e Ele vai falar, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para que Ele nos conduza no estudo, mas também nos dê a graça de aplicar aquilo que nós estudamos na nossa vida. Vamos pedir a Ele a presença dEle e a condução dele nesse nosso momento de estudo bíblico. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí, né? Já tinha indicado isso, a Bíblia e o caderno, e anotar o texto. 1 Samuel, capítulo 6, versículos de 19 até o capítulo 7, o versículo 1. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19 até o capítulo 7, versículo 1. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Os filhos de Jeconias não se alegraram com as pessoas de Bet-Sames que tinham visto a arca do Senhor. O Senhor castigou 70 homens do povo. O povo ficou de luto porque o Senhor lhe tinha dado tão grande castigo. Os habitantes de Bet-Sames disseram: quem poderá ficar de pé na presença do Senhor, desse Deus santo? E ao sair daqui, para quem irá? Enviaram mensageiros aos habitantes de Cariate Arim, e dizendo: os filisteus restituíram a arca do Senhor. Descei e fazei-a subir até vós. Os homens de Cariate Arim vieram e fizeram subir a arca do Senhor. Conduziram-na à casa de Aminadab, no morro, e consagraram Eleazar, seu filho, para guardar a arca do Senhor. A punição desses 70 homens, ela se dá por causa do pecado da irreverência. Eles olham, espiam, investigam, é apenas uma curiosidade profana. Então, o castigo não é uma ação arbitrária, ele não é arbitrário, ele quebra uma aliança litúrgica, exatamente pela dimensão da forma irreverente que acaba até mesmo tendo um sentido profanatório daquilo que é santo, da presença de Deus, né? A morada, a presença divina. Então, a irreverência diante daquilo que é sagrado, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Principalmente, por exemplo, eu que celebro a Eucaristia, Capela do Santíssimo, quando a gente entra, a gente tem que ter reverência, reconhecer quem está ali, fazer a genuflexão. Se tem um problema no joelho, faz uma inclinação profunda, mas reconhece a presença, aquilo que é sagrado, né? A Bíblia, os textos litúrgicos, aquilo que são os vasos sagrados, nós devemos tratar com reverência, com devoção, porque é sagrado, a gente não pode profanar. E sabe qual é o problema da irreverência a tudo aquilo que é sagrado? Vamos imaginar a irreverência na missa, a pessoa chega mascando chiclete, veste qualquer roupa, conversa durante a missa, isso é irreverência. A gente vai perdendo a consciência do sagrado. Vamos falar uma verdade aqui que precisa ser dita. Missa não é lugar para bater papo, lugar para bater papo é praça. Missa é lugar, né? Igreja, vamos falar igreja, vamos falar nem de missa. A igreja é um templo sagrado, é um lugar de oração, não é um lugar onde a gente se reúne para fazer festinha, comentários, ficar de forma irreverente diante da presença do Senhor. Não, nós devemos ter consciência de onde nós estamos. Sabe por quê? A irreverência, aquilo que é sagrado, ela produz em nós cegueira espiritual. A gente começa a perder a visão espiritual, a gente começa a perder o discernimento do que é santo, do que é profano.
a gente mistura tudo, como se tudo fosse a mesma coisa. A gente começa a perder a capacidade espiritual de enxergar Deus e de ver a glória de Deus. Por quê? A gente vai ficando espiritualmente cegos, né? E a gente perde também a sabedoria, aquilo que é a sabedoria prática, que é própria desse reconhecimento da presença de Deus. Então, nós vamos perceber depois de toda a punição aqui, vamos lá, existem perguntas, né? Os homens de Bet-Sames começaram a dizer: quem poderá ficar de pé na presença do Senhor, esse Deus Santo? E ao sair daqui, para quem irá? E aí, os filisteus, eles devolvem a arca do Senhor, né? Mas os homens de Cariate Arim vieram e levaram a arca do Senhor e conduziram-na até a casa de Aminadab em Gabaá e consagraram Eleazar, seu filho, para guardar a arca do Senhor. Então, a reverência começa a ser retomada, a ser restaurada, por conta do juízo que aconteceu sobre a vida daqueles 70 que morreram por causa da irreverência diante da indiferença àquilo que é sagrado. Então, a presença de Deus, ela não é um objeto a ser explorado, mas ela é um mistério a ser adorado. O espírito de adoração, o espírito de piedade precisa voltar ao nosso coração. Nós precisamos viver essa experiência diante da presença do Senhor. É um mistério a ser adorado, a presença do Senhor. Então, a presença real no Santíssimo Sacramento, a presença de Deus num coração em estado de graça, a gente tem que ter esse temor reverencial, esse amor, essa piedade, essa adoração. Depois, a gente que é o povo de Deus, a gente não está excluído do julgamento, do juízo, mas a gente tem que ser ainda mais responsáveis diante de Deus, diante da presença de Deus, diante daquilo que é sagrado. Vamos falar uma verdade: o próximo é sagrado, o meu irmão é sagrado e ele deve ser tratado dessa maneira, né? Onde está o teu irmão? Disse Deus a Caim: onde está o teu irmão Abel? Aí Caim vai responder: acaso eu sou o guarda do meu irmão? Sim, eu sou, porque a presença de Deus está no meu irmão, eu sou responsável pelo meu irmão, pela minha irmã. Então, quando o que é sagrado é tratado com leviandade, a consequência não é só a disciplina, mas a perda da visão, a perda da glória de Deus, a perda da experiência do Deus vivo. A gente vai ficando insensível, o coração vai endurecendo, vamos nos tornando impenitentes e o caminho é de ladeira abaixo, o caminho espiritual, até a escravidão do pecado, do vício. Nós precisamos estar muito atentos a isso, a cultivar esse temor reverencial, a cultivar esse amor à presença de Deus, a cultivar essa piedade, a entender o chamado que Deus nos faz, aquilo que Deus deseja realizar na minha vida e na sua vida. Por isso, eu e você devemos viver e experimentar exatamente aquilo que o Senhor deseja para nós. Ele quer nos levar a um reconhecimento da presença dEle, Ele quer que nós sejamos adoradores, Ele quer que nós tenhamos reverência, não curiosidade profana, nunca, mas reverência, amor, adoração, fidelidade. Dessa maneira, a gente vai perceber a presença viva de Deus. Deus está vivo. E nós vamos, ao perceber essa presença, deixar-nos ser conduzidos por Ele. Hoje nós precisamos guardar essa presença, amar essa presença, adorar essa presença. É dessa maneira que Deus vai aparecendo em nós e que a glória de Deus vai se manifestando onde nós estamos. Uma pessoa que vive essa reverência é uma pessoa que adora. Vamos lembrar de Moisés, quando ele saiu da presença de Deus, a pele dele brilhava. A pessoa é totalmente diferente. A pessoa é totalmente moldada por essa reverência e por essa adoração. Qual é o chamamento de Deus? Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje na presença de Deus? O Senhor nos faz um chamado muito importante e que deve ser respondido. Ele nos chama ao temor reverencial, à piedade e a uma genuína adoração. Dessa forma, experimentaremos a glória de Deus
e a levaremos a tantos quantos tivermos acesso. Deus nos chama a atenção para a irreverência diante de sua presença, para que não fiquemos insensíveis e para que não percamos a visão espiritual. A irreverência nos faz viver a cegueira espiritual. A irreverência nos faz viver a insensibilidade, a indiferença. E isso vai nos levar, se assim a gente viver, se nós vivermos essa irreverência diante de Deus, nós vamos experimentar exatamente essa frieza, mas também a perda da visão espiritual. Vamos rezar pedindo que Deus nos livre disso? Senhor, nós precisamos dessa graça, que o Senhor nos faça arder de temor reverencial na sua presença, mas também, Senhor Deus, de uma consciência e de uma visão profunda de que nós somos chamados à adoração, a viver a profundidade dessa comunhão, dessa adoração com o Senhor. Eu peço isso para mim, peço isso para os meus irmãos, para que nós nunca vivamos a dureza, a insensibilidade e também a cegueira espiritual. E reverentes diante da sua presença, nós tenhamos uma marca na nossa vida, a marca da adoração. Nós somos adoradores. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Amém. É exatamente isso. Pontualize isso na sua vida. Esteja muito atento, porque a irreverência àquilo que é sagrado vai fazendo de nós pessoas indiferentes, frias, de coração endurecido, mas também sem visão espiritual, cegos espiritualmente. E não é essa a vontade de Deus para nós. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.